Olá, irmãos, tudo bem? Estamos vendo aí esses acontecimentos globais, onde as guerras estão aumentando. Estamos aí sujeitos a uma guerra aqui na América Latina também, aonde o Brasil pode se envolver e ajudar o seu, abre aspas, aliado Maduro, fecha aspas. Estamos trabalhando para os finalmente. É o Senhor que levanta os governos e é o Senhor quem tira. Por isso o cristão ele não se ocupa com essa questão de eleger governantes, porque quando Herodes está para crucificar o Senhor Jesus, ele disse: eu tenho poder de te soltar ou de te prender. E o Senhor Jesus responde: nenhum poder tu tens sobre mim que o Pai não tenha te dado. Então o Pai colocou Herodes ali para aquele determinado dia, aquele determinado fim, ele ser um instrumento de Deus para crucificar o nosso Senhor Jesus em favor da remissão dos pecados da humanidade, para que essa seja salva da ira vindoura, do fim do mundo, da destruição do planeta Terra e de Satanás, a besta, o anticristo, ser lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, com todos aqueles que rejeitaram ao Senhor Jesus. Então, nós estamos vivendo este tempo aonde está mais próximo o final de tudo. Os governos, eles estão aí desde Nabucodonosor. O mundo ele foi entregue aos gentios e os gentios eles governam o mundo sobre a fiscalização e intervenção do Pai, do Criador de todas as coisas. Tudo culmina aí para a chegada do anticristo, quando Saulo de Tarso ele recebe a autorização dos governos religiosos ali na época, então os fariseus, para perseguir os cristãos. Ele recebe carta de autorização e prender os cristãos. O Senhor Jesus aparece e intervém nessa perseguição e diz para Paulo ou Saulo: por que me persegues? Porque quando nós cristãos estamos sendo perseguidos, é o corpo do Senhor Jesus que está sendo perseguido. E o Senhor Jesus, quando lhe é conveniente, intervém. Eu estou com uma unha encravada, vamos dizer assim, não é encravada, né? Eu sofri um acidente. Passei com a máquina de cortar grama por cima do pé e hoje eu tenho algumas sequelas aí que eu tenho, volta e meia, fazer umas microcirurgias, né? Quando a dor tá demais, a cabeça manda a mão intervir e vai lá e arranca pedaços lá do dedo lá, bota um remédio para dor e, né? Então o Senhor ele intervém conforme ele entende ser melhor para o corpo dele, né? Nas perseguições contra os cristãos, etc. Então nós estamos vivendo aí momentos finais, né? Os discípulos perguntaram para o Senhor: Senhor, quando será o fim dos tempos e o Senhor restaurará Israel? Em Mateus 24. E ali os irmãos começam a falar dos sinais dos tempos, da perseguição, do anticristo, né? Da igreja, do fim do mundo, da tribulação, da grande tribulação que o anticristo vai lançar contra os cristãos. E a dúvida mais comum é se a igreja ela é arrebatada antes desse período da grande tribulação, como acreditam os denominados ou chamados pré-tribulacionistas, né? Ou se ela vai depois, como acreditam os pós-tribulacionistas, ou durante, que é o mid-tribulacionismo, né? Então tem essas três correntes, né? E eu estou trazendo aqui umas pinceladas sobre esse assunto para que o Senhor nos edifique, nos console, nos conforte para o fim de tudo, irmãos. Claro que gera muitas das vezes uma ansiedade, um medo, né? E o Senhor disse: entregai todas as ansiedades na mão de Deus e Ele terá cuidado de vós. Ora, se eu estou entregando alguma coisa é porque ela veio a mim, né? Ela passou a ser minha. Eu adquiri ela involuntariamente, né? Eu não posso entregar uma coisa que eu não tenho. Não, mas não estou ansioso, né? Então não tem como entregar a ansiedade, né? Então a gente é assaltado. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre os assaltos que a gente sofre, né? Quase que diariamente, né? A gente às vezes é assaltado por algum sentimento que nos desagrada, que é ruim. E o assalto ele é inevitável. Quando tu vê, o assaltante aparece ali, né? Pode lutar contra o assaltante. No mundo externo, não. No mundo externo a gente é ovelha muda, que se
te pedirem o manto, dê a túnica, né? Se a pessoa pedir o celular, tu dá. Tu não vai lutar contra o assaltante, puxar uma arma, puxar a espada, como fez Pedro. Não, não é isso que somos ensinados. Se nem isso aprendemos ainda, vamos querer discutir a vinda do Senhor Jesus pré, pós, não faz sentido. Se o básico não aprendemos ainda, né, meus amados irmãos. Então nós temos que aprender alguns princípios mais importantes, né? Bom, o Senhor Jesus, ele está à porta, ele está vindo, e nós vamos então meditar um pouco sobre esse tema. Estou trazendo aqui uma série de vídeos a respeito, né? E eu vou começar pelo apóstolo Pedro, que é pouco usado. Os irmãos trazem muitas cartas do apóstolo Paulo como revelador ali, né, dos enigmas da igreja, num certo sentido estão certos, né? E ele que vai trazer o fatiamento, a discriminação. Suponhamos assim, vou dar um exemplo. Pedro, ele fala da vinda do Senhor Jesus como se ele falasse de uma célula. O nosso corpo, ele é cheio de células, cada célula é uma unidade, junta uma célula com outra, forma a pele, forma os tecidos, etc. Então Pedro está falando da célula, que forma o corpo, várias células formam o nosso corpo, nossos órgãos, etc. Né? Então, sobre a vinda do Senhor Jesus, eu estou fazendo essa analogia. Pedro, ele fala de forma mais genérica. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai trazer de forma mais específica. Ele vai botar o microscópio ali, ele vai esmiuçar a célula. Então, ele vai encontrar divisões na célula. E ele vai entender que cada divisão, pelo Espírito Santo, tem sua finalidade. Ele vai encontrar, por exemplo, a mitocôndria, a membrana plasmática, e cada uma delas ali, cada divisão que ele encontrar ali, tem a sua importância, a sua utilidade para manter aquela célula viva e útil para o corpo todo. Pedro só traz a célula, uma visão mais panorâmica, mais geral, né? Ninguém sabia que a célula tinha essas divisões ali, até que um cientista descobrisse, né? Então, muito importante isso, que às vezes a pessoa vai pegar ali a visão do apóstolo Pedro sobre a vinda do Senhor Jesus, mas não está escrito isso aqui, ou lá em Mateus 24, mas não está escrito aí, porque é uma visão mais geral, mais panorâmica, do todo, né? E não tem as especificações de como isso se dará. Bom, só que eu quero trabalhar um pouco o apóstolo Pedro, um pouco, não muito, porque a gente percebe assim que muitos dos ensinamentos que irmãos trazem está relacionado a algo que vai acontecer sem se preocupar muitas vezes com o que está acontecendo, né? Então não faz muito sentido, né? Isso. A preocupação como se dará cada mínimo detalhe ali, como o próprio apóstolo Pedro vai falar em 1 Pedro 3, 15 e 16, né? Assuntos que o nosso amado irmão Paulo traz de difícil interpretação, que os indoutos distorcem para a sua própria perdição. Então, irmãos, quando nós vamos afirmar certas coisas, como alguns irmãos afirmam assim com tanta veemência, e às vezes a gente tem a oportunidade de estar perto desses irmãos no dia a dia e ver que a vida deles é a base de Netflix, de redes sociais, fica difícil entender e acreditar que o Senhor trouxe revelações tão importantes para esses irmãos, né? Está mais relacionado a eles serem um copista. Como assim? Um copista. Eles copiam uma sistematização pronta. Alguém ensinou, e esse alguém aprendeu o que outro ensinou, e esse aprendeu de outro, até chegar nos irmãos que estão ensinando hoje. É um sistema, uma sistematização pronta, e qualquer contrariedade que você encontra ali, que você vai expor, fica um bravo com você, né? Um bravo. Então fica um pouco meio desconexo com a natureza do Senhor Jesus, embora tenha ali as escrituras mostrando ali aquele ponto de vista que o irmão está trazendo. É mais ou menos como Lucas 9, 50 a 56, né? Os discípulos trouxeram ali um pedido, né, para o Senhor Jesus. Quando eles bateram na porta os samaritanos não receberam. Então eles vieram: Senhor Jesus, quer que a gente desça fogo do céu e consuma todos, como fez Elias? Eles citaram as escrituras. Só que parece que ela ficou desconexa com o Espírito do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus disse: errais e não sabeis de que espírito sois. Vocês citaram, o texto está certo, esse texto existe, tudo certo, né? Parece ali, às vezes, ter uma coisa a ver com a situação,
Mas tá errado, não tem nada a ver. O pai não quer que use esse texto para esse fim. Então isso acontece muito hoje, né? Então vamos para o que o apóstolo Pedro trouxe, assuntos mais simples, mais urgentes, que os irmãos não estão aplicando, não estão praticando. Então o que eles querem saber da mitocôndria, da membrana plasmática, não sei o que? Vocês nem estão tomando água suficiente, a célula lá está quase morrendo desidratada lá. Ficou ouvindo vídeo de YouTube aí 24 horas sobre um assunto, se fanatizando aquele assunto, e a célula morrendo lá de sede, porque falta beber a água da vida aqui, ó. Então fica uma coisa meio, né, desconexa. Mas vamos ler aqui o apóstolo Pedro, né? Invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. E sem invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada homem. Andai durante o tempo de vossa peregrinação aqui em temor. Então o apóstolo Pedro ele está chamando nós para esse curto espaço de tempo que nós vivemos aqui, para nós andarmos em temor. Você acha que tem temor ficar olhando filme de ação, onde um está matando o outro lá e a pessoa está cheia de problema? O herói do filme ele não é alguém que dobra o joelho, ora a Deus, pede ajuda, ele resolve aqui, ó. Ele faz que nem Pedro, puxa da espada, né, ou da ponto 40 e sai cortando a orelha, pescoço, garganta, o que der. Aonde os ladrões ali me falam, algum irmão me falou esse dia de uma série aí, de uma quadrilha que assaltava banco, não sei o que, a gente não tem Netflix, não assiste série, né? E falou assim com uma admiração, né? Tá indo contra o sistema, mostrando o sistema. Então agora existe justificativo para roubar, assaltar banco? Tá escrito isso na Bíblia, irmão? Tá escrito? O irmão ficou meio envergonhado, né? Não há temor, irmão. Se perdeu o temor. Quer falar de tribulação pré, pós, não sei o que? Vai temer a Deus, irmão. Que aí o Senhor vai revelar a verdade. E sem invocar isso como Pai. Tem certeza que a gente invoca Deus como Pai? Sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada homem. Andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Em temor. Aí o irmão tá vendendo o carro lá, ele sabe, quando o cliente deu aquele carro na revenda, vendeu mais barato, já vendeu mais barato abaixo da tabela FIP porque foi batido, aí veio outro cliente lá comprar o carro, mas já foi batido esse carro. Não, nunca foi batido o carro, tá? Aí mente que o carro nunca foi batido, tá andando em temor, ou Deus não tá vendo? Ou Deus foi lá no Oriente Médio cuidar da guerra lá em Israel e ele não está aqui ao mesmo tempo, ele só enxerga lá. Ele está de costa agora para nós, não está nos vendo, nos ouvindo. Isso depende da comunhão que nós temos com ele. Quanto mais distante a nossa comunhão com ele, mais a falsa sensação de que ele não está vendo a nossa falta de temor e respeito por ele. E ele julga a nós, irmãos. Ele julga a nós. Vamos ver como o Senhor ele pede para que nos apresentemos nesse dia surpreso. Esse dia vai ser surpresa, irmão. Ninguém sabe o dia que o Senhor vai voltar. Vai ser uma surpresa, assim como a arca. Noé fazendo a arca ali, quando vê, fechou a porta, o pessoal começou a bater. Deixa entrar que tá vindo chuva aí. Não tem mais volta. E o Senhor Jesus vai dizer para muitos de nós que tinham o título de cristão, mas não era salvo: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ó, veja bem, vós que praticais a iniquidade. O que nós acabamos de ler? Andar em temor no tempo da nossa peregrinação. Acabamos de ler isso. Vamos encerrar lendo mais 3 versículos aqui, para entendermos melhor a volta do nosso Senhor Jesus. Ora, quando Jesus padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento, que ele sofreu na carne. Então já cessou o pecado, para que ele não mais viva o resto do seu tempo na carne para as concupiscências dos homens. Porque no tempo passado, antes de aceitarmos ao Senhor Jesus, antes de nascermos de novo, antes de sermos perdoados nossos pecados,
fazíamos a vontade dos gentios. Deve nos bastar quando andávamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes. Quer dizer, banquete é não comer para matar fome, é gula, é comer demais, é se reunir ali para falar besteira, e abomináveis idolatrias. Era assim que nós vivíamos antes, mas muitos dos nossos irmãos estão vivendo assim, querem saber pós, pré, mit. Nossa, interessante. E hoje o mundo acha estranho que vocês não correm mais com eles nas mesmas dissoluções, falando, e por isso falam mal de vós, os que hão de dar conta àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Se bem que hoje o mundo nem fala mal dos crentes, mas porque o crente é igual ao mundo. Fala mal não por servir ao Senhor, mas por dizer uma coisa e fazer outra. Então, no outro tempo, nós andávamos em orgias, em pensamentos ruins, em mentiras, em lascívias, buscando as coisas para nós. Nós éramos o centro das atenções. O nosso ego, a nossa atenção se dirigia a nós mesmos. Hoje não devemos mais andar assim, irmãos, porque estaremos logo diante daquele que julga vivos e mortos. E para encerrar, então, mas alegrai-vos de fato de seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando sua glória for revelada, também nos gloriaremos com ele. Então, quando ele for revelado, quando ele aparecer, nós nos alegraremos com ele. Hoje, muitas vezes, nós ficamos tristes, sofremos por sermos fiéis a ele, por não andarmos mais em orgias, maus pensamentos, séries, filmes, novelas, glutonaria, bebedice, vontades próprias. Por causa disso, muitas vezes nós sofremos abandono de familiares, amigos, colegas, perseguições, para que quando a sua glória for revelada, também nós nos alegremos com ele. Então, quando ele se manifestar, nós vamos nos alegrar com ele. Então, olha como o apóstolo Pedro, ele traz um outro ponto de vista sobre a vinda do Senhor Jesus. Ele não está aqui trazendo detalhe de como será essa vinda. Muitos que são pós-tribulacionistas dizem que os prés querem ser os melhores, porque a igreja sempre foi perseguida, tempo de Roma, Inquisição, etc. Agora, quem é pré-tribulacionista quer ser livre da perseguição. Se a igreja santa como era no passado, nos primeiros séculos, foi perseguida daquela forma horrível, jogada para os leões, etc. Hoje a igreja toda pecadora e suja do jeito que ela vai ser livre da ira. Então os pós-tribulacionistas fazem essa alegação. Por sua vez, os pré-tribulacionistas alegam que os pós, eles vivem a fio da espada, buscando defesa própria e também pensando em construir, comprar, só pensando nas coisas desse mundo. Por quê? Porque como eles esperam a vinda do anticristo, a manifestação, os 3 anos e meio de paz que o anticristo vai trazer, então eles têm tempo. Eles sabem que ainda, pelo menos 20 anos ainda, até uma ordem global, até nomear um único governo, terminar o nacionalismo. Então eles têm tempo. Eu vou pensar nisso daqui a 20 anos, agora eu vivo meio de... Então, ambos os lados podem, vamos dizer assim, justificar o erro doutrinário dos irmãos. Irmãos, não é a preocupação que o apóstolo Pedro está trazendo. A preocupação que o Espírito Santo está trazendo para nós é como nós vamos andar nestes dias, irmãos. Porque quem estava lá no avião, lá se era irmão, para ele não faz diferença mais. Os detalhes da vinda do Senhor, o fatiamento da célula, a discriminação da célula, membrana plasmática, núcleo, mitocôndria, não faz diferença para aquele irmão que morreu no avião. A sentença dele já está decretada. Ao homem é dado morrer uma única vez, depois disso veio juízo. Hebreus 9, 27.
a sentença dele, se ele estava em paz com o Senhor, honra, glória e vida eterna. Vai adentrar as nações, vai adentrar o milênio, vai reinar com o Senhor Jesus e depois vai ser participante do novo céu e da nova terra. Não faz diferença para ele. Quando o Senhor voltar, ele vai ser ressuscitado do paraíso e vai desfrutar do que eu falei. Então, o apóstolo Pedro, vamos dizer assim, como ele fala do apóstolo Paulo, coisas que nosso irmão Paulo nos trouxe conforme a sabedoria que lhe foi dada, como as demais escrituras, 1 Pedro 3,16, 15 e 16, então, ou 2 Pedro 3, 15 e 16, acho que é a primeira. Então, o apóstolo Pedro, ele entende que o apóstolo Paulo recebeu uma revelação de Deus que ele não recebeu, com mais detalhes sobre alguns assuntos, como este, por exemplo, da volta do Senhor, que ele não teve. Mas ele focou no chamado dele de João capítulo 22. Pedro me ama? Sim. Pedro me ama? Sim. Então, apacenta as minhas ovelhas. Ele está apacentando, ele está trabalhando um rebanho, para que esse rebanho seja apresentado puro, imaculado diante do seu Senhor. Ele quer entregar esse rebanho aí, limpo, purificado. Ele não está preocupado com os detalhes dessa célula, que é a volta do Senhor, aqui fazendo uma analogia da vinda do Senhor a uma célula, né? Ele não está preocupado em fatiar, em discriminar essa célula. Isso ele deixa para o apóstolo Paulo fazer. O chamado dele é outro. Então, antes de nós adentrarmos no fatiamento dessa célula, como é que nós estamos andando com o Senhor, irmãos? Quantas horas de oração você tem com o Senhor por dia? 3, 4? Quantas horas com as redes sociais? Vai lá no histórico ver. Com a Netflix, com as coisas dessa vida. Quantas horas para si? Como temos andado com o Senhor? Qual é o grau de pureza que nos apresentamos ao Senhor? Qual é a trave no olho que o Espírito Santo está incomodando? Cada vez que você pratica, o Espírito Santo vem e você disfarça, que não está ouvindo. Essa é a nossa preocupação, irmão. Como será a nossa apresentação diante do Senhor? Depois, o apóstolo Paulo, então, ele discrimina melhor essa vinda do Senhor aí. Mas não é o mais importante, irmãos. O mais importante é o que cabe ao nosso eu responsável. A vinda do Senhor cabe a Ele, como será. Como eu devo me comportar aguardando essa vida, cabe a mim. E eu devo me preocupar mais com a minha parte, que o Senhor sabe fazer a dele. Vamos estar esmiuçando mais, irmãos, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que o crente em amor, aquele que ama o Senhor, ele mais aguarda, irmão. Ele deixa tudo para depois e, como Marta, ele senta ali, como Maria, ele senta ali para ouvir o Senhor falar. Depois ele vai lavar a louça lá, se der tempo, se o Senhor não voltar antes. Deus abençoe a todos nós.